Aí ele vai falar de um conceito de Carl Gustav Jung, talvez você já tenha ouvido falar, um psiquiatra, criador da psicologia analítica, que ele tinha uma definição de 2 campos de consciência que existem dentro de nós. O primeiro deles é o self, que é um campo mais amplo de consciência, que se refere a coisas mais espirituais, mais metafísicas. E tem um campo de consciência pequenininho, que é o ego, que ele só trata da gente sobreviver com segurança e conforto. Ele só pensa em como você vai ganhar o seu dinheiro, como vai comprar a sua comida, como vai trancar a sua porta. Essas coisas são necessárias? São, mas não são suficientes para justificar uma vida. Mas o ego tenta evitar que você pense em qualquer coisa que te traga risco. Qualquer coisa que possa arriscar você ganhar menos, você passar por dificuldades, ele boicota completamente. Ele é um matador de sonhos. E aí, o Précio diz que quando a gente começa a realizar os nossos sonhos, a gente começa a se conectar mais com o self do que com o ego. O ego, inclusive, trabalha para a resistência, né? Ele faz de tudo para que a gente não faça nada fora do figurino de uma sobrevivência confortável. Avançando. Então, para que a gente crie os nossos sonhos, a gente se conecta com um campo de consciência maior e mais profundo, que é o self. Aí ele faz essa tabela, que é uma comparação de como o ego pensa e de como o self pensa. Eu acho muito bonito isso aqui. Vejam só, o ego. Para o ego, a morte é real. Para o self, a morte é uma ilusão. Para o ego, o tempo e o espaço são reais. Para o self, o tempo e o espaço são ilusões. Para o ego, todo indivíduo é diferente e independente do outro. Para o self, todos os seres são apenas um. Para o ego, o impulso predominante da vida é a autopreservação. Para o self, a suprema emoção é o amor. Para o ego, Deus não existe. Para o self, existe apenas Deus. Ou seja, um campo de consciência tremendamente amplo, profundo e inspirador. Quando a gente começa a se dedicar aos nossos sonhos, nós nos conectamos com esse campo de consciência. E daí tiramos a matéria-prima para a nossa realização. Que aí vem a nossa inspiração. Basta você se fixar na realização dos seus sonhos, você começa a conectar mais com o self do que com o ego. Não é mais aquela vozinha que fica o tempo todo te ameaçando. Vai faltar comida, vai faltar dinheiro, vai faltar não sei o quê. Você está perdendo tempo, você poderia ganhar um cargo, você poderia ganhar melhor. Já não é mais só essa vozinha que fica no seu ouvido. Você começa a ouvir coisas maiores, mais profundas, maravilhosas, porque você começou a se dedicar a sério a coisas que têm a ver com a tua essência mais profunda. Portanto, você se conecta com um nível mais profundo de consciência. E daí, por que esses seres são tão inspirados? Esses profissionais que realizam os seus sonhos, daí por que são tão inspirados? Essa passagem eu acho muito bonita. Existe um livro indiano que se chama Bhagavad Gita. Alguém já ouviu falar? Bhagavad Gita é um livro relativamente conhecido no Ocidente. Resumindo, bem resumidamente, existe um deus indiano, que é Krishna, que fala com seu discípulo Arjuna. Arjuna vai entrar numa batalha, que é um símbolo da nossa batalha interior, das nossas virtudes lutando contra os nossos defeitos. E Krishna vai dando dicas para ele de como vencer essa batalha interior. É um livro, é um clássico indiano muito, muito bonito e bastante conhecido. E ele gosta muito desse livro. Inclusive, vocês já viram um filme chamado Lendas da Vida? Quem conhece? Com Matt Damon, com Will Smith. Esse filme é uma adaptação do Bhagavad Gita para os Estados Unidos no século XIX. Randolph Junoo, que é o jogador lá, é Arjuna. Beggar Vence é o Bhagavan, é Krishna. Ele fez uma adaptação desse livro, foi o primeiro livro de sucesso dele, A Lenda de Beggar Vence. É o Bhagavad Gita adaptado para o século XX nos Estados Unidos. Ele gosta muito desse livro. Então aqui ele vai citar Krishna, que é o Deus, falando a Arjuna, que é o seu discípulo. Krishna o orienta a realizar o trabalho por ele mesmo, pelo trabalho em si, e não por fortuna, atenções ou aplausos. Entendem isso? Pelo trabalho em si, não pelo fruto. Por que eu trabalho? Por que eu toco? Eu toco pela música que merece ser tocada. Porque eu faço um trabalho voluntário. Eu faço pelo trabalho que merece ser feito. Se depois vão me elogiar ou me criticar, se vão me amar ou me odiar, depois a gente vê.
Mas o que importa para mim é esse momento e a realização que ele me traz. O trabalho em si é a minha recompensa. Eu não faço por recompensas posteriores, porque senão isso seria um negócio, um investimento. Eu faço isso aqui para ganhar tanto. Não, eu faço isso aqui por ele mesmo. Eu me realizo fazendo e não por alguma recompensa que vem depois. Né? Então, realizo o trabalho por ele mesmo e não por fortunas, atenções ou aplausos. E ainda mais, doá-lo como oferenda a Deus. Se a obra vem do céu, por que não devolvê-la a ele? Ou seja, a inspiração vem do céu, vem desse nível metafísico, seja lá como for que você chame. Quando vem o resultado das obras, se são críticas, se são elogios, sejam lá quais forem os frutos, você devolve para a fonte de onde a inspiração veio, como uma oferenda. Meu é o trabalho. Os frutos não me interessam. Os frutos vão para aqueles que geraram a inspiração e que me encomendaram esse trabalho. Ou seja, dar um espírito de oferenda ao resultado do teu trabalho. Vocês imaginem o que é um músico que toca como quem faz uma oferenda. Como tocará esse instrumento? Um trabalhador que faz um trabalho voluntário como quem faz uma oferenda. Como fará esse trabalho? É mais uma vez a ferramenta da sacralização da vida. Os frutos do nosso trabalho serem devolvidos à fonte que os gerou. É uma espécie sublime de devoção espiritual. Ser servos do mistério. Dar vida ao que não existe, mas que existirá através de nós. Uma forma sublime de devoção espiritual. Alguma coisa que não existiria no mundo começou a existir através do meu trabalho, através de eu ter me colocado à disposição para que isso transitasse através de mim e chegasse ao mundo. Não é meu, eu fui só uma ponte, eu fui só um emissário. E aí vem uma passagem que eu acho linda, que ele coloca de Krishna falando com Arjuna. Dê-me o ato, purgado de expectativa e egoísmo. Fixe sua atenção na alma. Haja e realize por mim. Fixe sua atenção na alma. Haja e realize por mim. Dê-me o ato, ou seja, os frutos do trabalho, purgado de expectativa e de egoísmo. Fixe sua atenção na alma, age e realize por mim. Esse é um ser divino falando com o ser humano. É esse espírito com que você tem que fazer o seu trabalho, com que tem que realizar o seu sonho. E aí nos aproximamos já da conclusão, né? Ele vai dizer, ceder à resistência não fará mal apenas a si mesmo. Fará mal aos seus filhos, a mim, ao planeta. A tua realização beneficia a humanidade e não só a você. Lembram do que falamos no início? A melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos, crescer como seres humanos. Ceder à resistência faz com que você não deixe a herança que você deveria deixar para aqueles que ama. Não dê exemplo, não vá na frente, realizando os seus sonhos para que eles tenham chance de realizar os deles. Ceder envergonha aqueles que o criaram com o único objetivo de empurrar a raça humana 1 milímetro para frente em seu longo caminho de volta a Deus. Essa frase do Presfield, gente, para mim virou uma chave mental. Sabe aqueles momentos em que você está, às vezes, no meio de um trabalho, você fica meio confuso, para e pergunta, por que mesmo que eu estou fazendo isso? Eu uso essa frase. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu quero empurrar a humanidade para a frente, 1 milímetro que seja, no seu longo caminho de volta a Deus. Tem motivação maior do que essa? O que você está fazendo? Qual é a tua função? Qual é o teu trabalho? Empurrando a humanidade no seu longo caminho de volta a Deus. 1 milímetro que seja, valeu a pena, valeu uma vida. Eu acho isso belíssimo. O trabalho humano e criativo é uma dádiva para o mundo e para todos que o habitam. Dê-nos o que você possui. E assim ele conclui a sua obra. E nós concluímos a nossa visão filosófica dessa obra, né? Eu espero que seja para vocês uma inspiração para encontrarem essa forma de fazer diferença no mundo. Seja um voluntariado, seja através de um voluntariado, algum trabalho, seja uma arte, algo que faça com que você encontre o seu coração. Algo que faça com que você sinta que está correspondendo àquilo que te trouxe ao mundo, fazendo diferença, não vivendo em vão. Como eu sempre digo nas minhas palestras,
Eu costumo dizer, é uma frase antiga do antigo pensador, que ele dizia que um mau orador, todo mundo sai pensando nele. Você viu que cara bom, como fala bem, nossa, que vocabulário, como é inspirado. Mau orador, todo mundo sai pensando nele. Um bom orador, todo mundo sai pensando em si próprio. Eu conto com vocês para que eu ganhe alguns pontinhos hoje como boa oradora. Ou seja, que isso seja uma reflexão que sirva para que vocês identifiquem contra o que eu estou lutando contra a resistência. Por trás de todas as formas que ela se apresenta, é ela, é sempre ela. E para que eu tenha uma estratégia de batalha, para que eu possa chegar vitorioso do outro lado. Que eu seja um profissional com a seriedade e o empenho de um profissional, se eu quero levar os meus sonhos a bom termo. Um homem que morre os seus sonhos, ele está só meio vivo. Ele só sobrevive, não vive mais. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem, quando abrem mão dos seus sonhos.